Hoje você vai conhecer o que é a metodologia científica. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sabrina Pascoli, aqui do canal Sabrina Bio, e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo sobre biologia, e hoje eu vou falar sobre metodologia científica. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like aí e me siga no Instagram, @SabrinaBTV. Bom, o que é a metodologia científica? Nada mais é do que uma série de passos, uma série de caminhos, uma série de etapas que são estabelecidas, que foram estabelecidas ao longo aí dos anos de pesquisa científica para guiar as pesquisas científicas. Vamos entender então como isso funciona. Se você está no ensino médio, se você está no ensino fundamental e está estudando metodologia científica, esse vídeo vai servir legalzinho para você. Se você está na faculdade, esse vídeo também vai te dar uma noção do que é a metodologia científica, mas certamente você vai se aprofundar aí nesse assunto, tá? Bom, quando você faz uma faculdade científica, biologia, química, física, farmácia, matemática, você vai ter a disciplina metodologia científica. E essa disciplina vai te ensinar, então, a realizar projetos de pesquisa seguindo esses passos aí da metodologia científica. O que eu vou apresentar para vocês aqui são alguns passos, tá? Que acabam aparecendo na maioria dos materiais didáticos. Dependendo de onde você estuda, do material que você estuda, pode ser que haja uma pequena diferença ou outra, mas você vai ver que, no geral, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Vamos entender o seguinte, então. Para começar, gente, nós temos que saber que, assim, a ciência, ela é feita por seres humanos. Então, obviamente, ela é passível de erros, tá? Como já aconteceu no passado, como acontece no presente, vai ainda acontecer no futuro. Porém, a gente tem que entender que a ciência sempre é a melhor resposta possível para um determinado assunto. Pode não ser a resposta absoluta, a mais satisfatória, ou, assim, ao longo do tempo, houve respostas que foram errôneas? Sim, tudo isso aconteceu. Porém, a metodologia científica, ela tenta minimizar esse tipo de situação. Então, vamos conhecer aí comigo quais são as etapas do método científico. Vem comigo no compartilhamento de tela e aí a gente vai ver sobre este assunto, tá? Então, bora lá. Olha só, então, o método científico, né, ou metodologia científica, é o que a gente vai ver aí, que a gente vai estudar agora, tá? Bom, para que serve? Se você quiser anotar aí, né, dá um pause no vídeo e anota. A metodologia científica é um sistema composto de várias etapas, as quais a gente vai ver aí ao longo do vídeo, que servem para sistematizar a produção científica. Então, são etapas que a gente segue durante uma pesquisa científica, durante um trabalho científico. Nada dentro da ciência pode ser meramente intuitivo. Então, não existe eu acho que, não existe a minha opinião, não existe a vidente me falou, aconteceu com o meu vizinho, tá? Tudo deve ser testado e todas as possíveis interferências eliminadas. Então, até assim, a gente levantar o que pode interferir no resultado, a gente tem que fazer isso no processo de pesquisa científica. A ciência não é livre de erros, pois é uma produção humana, como eu falei para vocês no início do vídeo. Porém, sempre há a busca da melhor explicação de fenômenos, da melhor solução de problemas. E isso só é possível através da metodologia científica. Primeira etapa, então, aí da metodologia científica, deixa eu só acertar aqui, vai ser a observação de um determinado fenômeno, tá? Então, a observação do fenômeno é a primeira etapa do método científico. Determinar de forma... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, determinar um problema de forma clara e objetiva através da observação da natureza ou ao se deparar com uma situação que deve ser solucionada. Então, assim, gente, a ciência ela sempre começa com um questionamento, como observação de um determinado fenômeno. Então, a gente observa aquele fenômeno, a gente não compreende aquele fenômeno, então a gente busca entender aquilo ali. Quando eu digo fenômeno, estou falando que pode ser um fenômeno meteorológico, pode ser um fenômeno astronômico, pode ser uma coisa que acontece no nosso organismo, pode ser uma coisa que acontece com os animais, com as plantas, com a água, enfim, qualquer coisa, qualquer fenômeno aí relacionado aí à natureza, ok? Segunda etapa vai ser o questionamento.
Então, elaboração de uma pergunta ou identificação de um problema a ser resolvido. Por que que isso acontece? Como isso acontece, tá? Então, vem aí um questionamento do porquê, do como, onde e, enfim, o que está acontecendo, tá certo? Depois a gente tem formulação de hipótese, que é uma possível explicação para a ocorrência desse fenômeno que você está observando. Esse levantamento de hipótese, ele vai ser uma coisa intuitiva, baseada no conhecimento prévio que se tem a respeito do assunto, tá? É muito comum a gente levantar dados, ler artigos e livros sobre determinado assunto para ver se alguém já respondeu aquilo ou o que se sabe até então a respeito desse problema. Então, a formulação de hipótese é uma possível resposta a uma pergunta ou solução potencial de um problema. A hipótese científica é formulada a partir dos conhecimentos prévios da ciência, tá? Então, mais uma vez, nada de achismo, sempre trabalhando dentro daquilo que já foi construído dentro da ciência. A quarta etapa vai ser a experimentação, que é o teste da sua hipótese, tá? Então, como que vai ser a experimentação? Não necessariamente ela precisa ser um experimento de laboratório, como a gente já tem em mente, tá? Mas vai ser o quê? A realização de simulações de eventos, observações de fenômenos, a fim de coletar dados a respeito do mesmo, né? Ou seja, a respeito do fenômeno que está se observando. Nessa etapa, o cientista busca na teoria e na prática comprovar ou negar suas teorias e hipóteses, e, acima de tudo, pode poder replicar o fenômeno observado. Ele deve determinar etapas para esse procedimento e também buscar na literatura se há outros experimentos parecidos, tá? Sempre que você vai fazer um trabalho acadêmico, um trabalho científico, você tem que buscar se alguém já realizou um trabalho parecido com o seu, tá? E não é no Google que você vai buscar isso. Então, são em base de dados de artigos, no Google Scholar, né, que é o Google acadêmico. Enfim, então você vai fazer essa busca aí, não só em português também, mas em inglês, buscando palavras-chave para aquilo que você procura. Deve-se criar grupos de controle e verificar se há experimentos semelhantes já realizados. Aí, gente, olha só. Quando você faz, por exemplo, um experimento de laboratório dentro de uma pesquisa científica, tudo deve ser anotado e relatado. Tipo, a marca do termômetro que você utilizou, se aquele dia estava úmido, se aquele dia estava seco, tudo aquilo que pode interferir e ser relevante deve ser anotado, deve ser citado nos relatórios, tá certo? E esse grupo de controle por exemplo, uma observação paralela ao fenômeno, só que com outras condições para ver se ele se repete também naquelas condições. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, vocês vão entender melhor isso aí. E depois, por último, né, a análise de dados e conclusões, né? Então, análise de dados e conclusão. Analisar os dados envolve uma observação acerca da fase anterior, que é a fase da experimentação, e se ela comprovou ou não sua teoria, tá? Muitas vezes, até um resultado negativo de experimento é uma coisa interessante que deve, sim, ser publicada, tá? Com os dados coletados, o cientista pode comparar com outros dados da literatura e ver se sua experimentação foi bem sucedida. Na conclusão, se aceita ou se rejeita a hipótese. Então, você, realmente isso aconteceu ou não aconteceu, aquela hipótese estava errada. E se a hipótese estava errada, foi tudo tempo perdido? Não, não, não. Você pode publicar, né, relatando tudo o que aconteceu e refutar a sua hipótese. Isso evita que uma outra pessoa em outro lugar do mundo levante a mesma hipótese e faça a experimentação e não obtenha os resultados desejados aí, tá certo? E por último, a divulgação, né, que vai ser a descrição das hipóteses, experimentos, dados e discussão, de modo que outros cientistas possam repetir o que foi feito, pensar sobre as conclusões que foram tiradas e usar as informações como ponto de partida para novas hipóteses e teses. Então, a ciência é uma construção humana. Então, o artigo que você publica aqui hoje pode servir de base para outro cientista amanhã, tá certo? Essas publicações são feitas em periódicos, são feitas em congressos, tá? Então, tem essa divulgação aí do que você está fazendo, livro geralmente, assim, é a última etapa mesmo, e nem sempre toda pesquisa vira um livro, né? Dentro da ciência, a gente acaba valorizando mais os artigos científicos, os periódicos e revistas científicas, tá certo? Essas publicações, elas também ficam arquivadas na internet, em bancos de dados. Ela sempre tem um abstract, que é um resumo em inglês daquela pesquisa, com palavras-chave,
Assim, por exemplo, um cara lá da Alemanha está pesquisando uma coisa semelhante, ele jogando as palavras-chave em inglês, ele consegue encontrar o seu trabalho, e enfim, então tem essa troca toda aí, tá? Os cientistas compartilham informações por meio de publicações em revistas científicas, periódicos e congressos. Agora, gente, olha só. Vamos pensar um pouquinho nessas etapas e vamos aplicar aí a um exemplo real, tá bom? Então, vou pegar aqui como exemplo um experimento que é bem conhecido, que vocês estudam muito no ensino médio e vai elucidar muito isso aí que a gente viu, então. Vou pegar aí como exemplo a teoria da geração espontânea, né, que foi quando foi testada lá por Francesco Redi, pelo cientista italiano. O Francesco Redi, na época, né, acreditava-se que determinados seres vivos mais simples, vermes, né, por exemplo, surgiam espontaneamente da matéria bruta ou inanimada que estava em decomposição. E o Francesco Redi, ele observou, tá, que na carne podre surgiam larvas. E aí ele pensou, então, primeira observação de um fenômeno, na carne podre surgem larvas. Aí ele pensou, será que essas larvas, elas vêm de fora ou elas surgem realmente da carne podre em decomposição? Então, vamos lá, vamos exemplificar aqui, vamos pensar aqui, então, no Francesco Redi, tá certo? Então, a gente vai ter o teste aí. Então, a primeira coisa que ele fez, então, foi a observação de um fenômeno, né? Ele observava que na carne podre surgiam larvas. E aí ele perguntou, será que essas larvas, elas vêm de fora ou realmente surgem da carne podre? Então, ele fez um experimento, onde ele pegou frascos e colocou a carne lá dentro. Ele pegou vários frascos, mas eu vou fazer só 2 aqui para a gente acelerar um pouquinho o processo. E aí entra, né, a hipótese dele. A hipótese que ele levanta, né, que é um questionamento. Elas vêm de fora ou surgem espontaneamente aí na carne? Então, ele observou um fenômeno, levantou uma hipótese. Aí ele vai para o teste. Então, ele deixa a carne aqui no recipiente, né, apodrecendo, e aí o outro, ele faz um controle, que foi aquilo lá que eu falei para vocês, sempre faz o controle. Então, ele fechou aqui com uma gaze, fechou aqui esse aqui, então esse aqui vai ser o controle dele. O experimento dele não foi tão simples assim, eu estou simplificando para a gente entender direitinho, tá bom? Então, e aí o outro deixou aberto. Então, isso aqui vai ser o quê? O experimento de Francesco Redi. Francesco Redi observou que depois de um tempo, a carne que estava aberta apresentava larvas. E a que estava fechada, não. Então, se só a carne que estava aberta apresentou larvas, então, o que ele consegue ver aí? Quais são os dados e conclusões que ele levanta? Que realmente a larva veio de fora, tá? Depois, quando o frasco estava cheio de larva, ele também fechou. E observou que depois de um tempo surgiam moscas aqui dentro. Então, esse foi o experimento dele. Quais foram os dados, né, que ele obteve? Né, os dados, aí, os resultados que ele obteve. Então, ele observou que no frasco fechado não aparecia mosca, larva, e no frasco aberto apareciam larvas. Ou seja, aqui no frasco aberto, aí depois ele fecha o frasco que estava aberto com as larvas dentro e observa que surgem moscas. Então, ele percebeu que a larva veio de fora, que ela era uma etapa da metamorfose e do desenvolvimento das moscas, tá? E aí ele derruba a teoria da geração espontânea para a explicação do surgimento das larvas. A teoria da geração espontânea continua existindo mesmo depois desse experimento. Então, os dados que ele obteve foram esses, né? No controle não tinha larva, no aberto tinha larva. Com isso, ele chega a uma conclusão, né? Que as larvas vêm de fora do ambiente, tá certo? Então, esse é um exemplo aí da aplicação da metodologia científica. Voltando aqui com vocês, né? Deixa eu voltar aqui mais para trás um pouquinho. Então, olha só, gente. Vocês viram aí quais são as etapas da metodologia científica? A ciência, ela é feita de uma maneira muito séria, seguindo todas essas etapas. Dentro da faculdade aí de assuntos científicos, como eu falei para vocês, existe essa disciplina, tá? E tudo aquilo que você for estudando, tal, pensa na metodologia científica que foi aplicada, tá? Às vezes para experimentos mais modernos, às vezes para mais antigos,
Por exemplo, quando a gente fala, voltando bem lá atrás, né, na época de Galileu Galilei, né, onde a teoria mais forte, mais aceita, é de que o Sol girava ao redor da Terra, a Terra era o centro do universo, né, a teoria geocêntrica. E Galileu Galilei já discordava disso, né, então tinham trabalhos anteriores que foram publicados, Galileu bebeu nessa fonte e estava levantando ali hipóteses e questionamentos. Quando Galileu pega a luneta e vai observar, por exemplo, as luas vai observar Júpiter, ele observa o planeta ali no centro e 4 pontinhos ao redor do planeta Júpiter, que são as 4 luas de Júpiter: Europa, Io, Calisto e Ganimedes. E ele observa que essas pequenas luas aí são menores do que Júpiter, e aí num dia ele vê Júpiter e 2 pontinhos de cada lado. No dia seguinte, ele observa novamente, vê Júpiter e apenas 3 pontinhos. Cadê o 4º pontinho? Cadê a 4ª lua que ele observou? Então, estava ou na frente ou atrás do planeta Júpiter. E ele observa esse padrão aí durante muito tempo, tá? Isso daí está no livro Sidereus Nuncius, do Galileu, e que é traduzido como Mensageiro das Estrelas. E aí, então, o que aconteceu? Ele observa um fenômeno, que é a movimentação ali das luas de Júpiter. Ele elabora uma hipótese: se Júpiter é maior, as luas são menores. Faz todo sentido que elas giram ao redor de Júpiter, não ao contrário. A experimentação que ele faz é observar todas as noites, né, e ver o padrão de movimento, aí confirmando essa hipótese dele, né? Então, esse é o experimento. Ele levanta esses dados, que são as anotações, e ele tira a sua conclusão de que Júpiter é maior, as luas giram ao redor de Júpiter, né, porque elas são menores, e ele vai e aplica isso para a nossa teoria aí, para a teoria geocêntrica, né, dizendo que não faria também sentido que o Sol girasse ao redor da Terra, né, então seria ao contrário. Essa teoria dele foi bem aceita? Lógico que não. Mas também Galileu publicou livro provocando o Papa depois disso, fez lá uma bagunça toda e acabou recebendo uma condenação à morte. Ele chegou até ter assim, uma sentença de morte, mas no dia da execução ele acabou se safando aí, enfim. É uma longa história, mas também é um exemplo aí da aplicação da metodologia científica. Na época do Galileu não era tão bem estabelecido, mas hoje em dia é, ok, pessoal? Então, o mais importante de tudo é você entender que ciência não é brincadeira, ciência não é bagunça, ciência não é a sua opinião, ciência não é o que você acha, que você sente no seu coraçãozinho. Segue aí, então, regras, ok, pessoal? Então, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí e até mais. Tchau, tchau.